Gente, boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos envolver em mais esses momentos, trazendo-nos a sua paz e a sua harmonia. Bem, nós vamos hoje falar de um tema que causa, assim, muita expectativa. Um tema que cria-se em torno dele uma curiosidade muito grande. Há várias perguntas que se formulam através dele. Todo mundo tem curiosidade, não há quem não tenha uma pergunta sobre este assunto. Hoje nós vamos falar dos espíritos protetores, nossos amigos invisíveis. Vamos falar dos populares anjos da guarda. Vamos falar deste ser que denominamos, trazemos do cristianismo, o requisito de chamá-lo de anjo da guarda. Que todos nós temos curiosidade de saber quem é, como é, sempre temos alguma coisa para perguntar. Mas, ao trazermos, falarmos que o título anjo da guarda vem do cristianismo, mas da religião católica, mas na realidade, a ideia de um anjo, de um espírito protetor, ele é bem antes do advento do cristianismo. Já se falava, os gregos romanos já se falavam, já se tinha uma ideia, já se acreditavam que existia um ser invisível, que existiam os deuses protetores, que protegiam as pessoas, que protegiam as famílias, que protegiam as guerras. Eles tinham deuses para tudo, que é o nosso hoje chamamos anjo da guarda, que para eles eram os deuses na época, né? Bem, se nós formos entrar dentro de uma pesquisa, dentro de um estudo bem mais aprofundado, através de um estudo, um estudo aprofundado sobre o tempos passados, épocas, raças, crenças, nós vamos ver que todos, por todo o tempo, por toda a época, por toda a raça, sempre existiu essa crença, a crença de um ser invisível a proteger. Mas tem o ser invisível a proteger, ok. Acreditamos nisso? Sim. Vem essa crença de muito tempo? Sim. Mas a pergunta: quem são eles? Quem são eles? Quem são esses invisíveis, esses espíritos, esses deuses, esses anjos, da qual denominamos como protetores? Aí recorremos, gostamos de falar antes, que nós recorremos toda a nossa pesquisa, o nosso estudo, dentro do Livro dos Espíritos, capítulo 9, tá? Aonde das perguntas 489 a 521, como também recorremos ao Consolador e algumas outras obras, mas a maioria baseada aqui. Bem, mas quem são esses espíritos? Quem são eles? E o Espírito da Verdade coloca que o espírito protetor, o anjo da guarda, o bom gênio, é o que tem, é o que tem a missão de acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Olha, interessante a gente notar, porque muitas vezes uma palavrinha, uma frasezinha
cai a ficha, né? Faz plim-plim e a gente começa a entender as coisas. Quando ele fala, é sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Porque todos nós, quem é que não quer ter o espírito, vamos dizer, de Emmanuel, de Maria, como seu espírito protetor, como seu anjo da guarda? Todos nós. Então a gente sempre fica imaginando que é um ser de primeira grandeza, um espírito de primeira grandeza. Mas o Espírito da Verdade nos diz que não, que é um espírito superior, mas com relação ao protegido. Então, uma elevação a mais do que a nossa. Tal qual, é como se fosse o caso de uma família que tem a criança menor e tem um filho um pouquinho maior. E precisa, sim, a mãe, o pai, precisa se ausentar e deixa o bebê aos cuidados daquele um pouquinho maior. Por quê? Porque ele já tem um pouco mais de conhecimento, já sabe o que é perigo, o que não é. Mas não quer dizer que ele já seja um adulto dentro de uma organização, para que a gente possa entender, dentro de uma organização familiar. O pai, vamos colocar aí a babá, vamos colocar as crianças, aquele que governa a casa. No caso de uma proteção nossa em termos de planeta, Jesus. E tem aqueles outros espíritos que vão tomando conta de certas áreas. E num caso aí, colocando assim a termos só a nível para a gente poder fazer uma comparação e entendimento, o que seria o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, seríamos nós o bebê e ele o nosso irmão mais velho, que já conhece qual é o esquema da casa, onde é perigo, onde não é, o que podemos fazer ou não, e cuidam de nós. Bem, mas esses espíritos protetores, esses anjos da guarda, qual é a missão deles? A missão deles seria de nos livrar de todo e qualquer mal? Engraçado, uns balançam a cabeça que sim, outros balançam a cabeça de não. Bom, para isso, para que a gente possa entender e começarmos a entender um pouquinho isso, que como falamos, é muito de 489 a 521, várias perguntas, muitas respostas, muitas dissertações de Kardec também, de Santo Agostinho também. Então fica muito difícil para em poucos minutos trazermos tudo. Então vamos tentar assim condensar para um entendimento maior. Nós gostaríamos de fazer uma dinâmica aqui para entendermos sobre isso, a missão que esse espírito protetor tem. Vou precisar de 2 pessoas. Eu já vou convocar Marcelo, que eu quero botá-lo em treinamento. Sobrou, Marcelo. Tá? Não, por favor, vem para cá, por favor. Não, mas é aquele caso. Eu preciso de mais um. Quem é? Tá aí, Suzana. Só que a Suzana, não, Suzana, pode ficar sentada, Só tira o seu óculos, por favor. Tira o óculos? Tira o óculos. Suzana, levanta tu que dó. Por favor. Porque ele é o protetor, né? Vai lá. Ok. Cego engano cego. Então nós vamos estar gravando, pior que é. Bem, então nós vamos fazer o seguinte, Suzana está sentadinha ali, com uma venda nos olhos, tá? E o Marcelo vai coordenar a Suzana, que ela deverá chegar até vamos dizer, a metade aqui do corredor, e ele deverá guiá-la
dessa forma. Por favor, Marcelo. Posso escolher outro guia, não? Não, vamos treiná-la. Posso Pode ser um zombeteiro? Aqui só não pode tocá-la, né? Minha filha, levanta. Não, só dá coordenada, direita, esquerda, essas coisas. Vamos lá. E a direita. A direita. Assim é na vida. Né? Não põe a mão. 2 passos para frente. Não, bota 3. Só fala direita e esquerda. Direita. 3 passos para frente. Com boa vontade. Para. Vi à esquerda ligeiramente. 2 passos para frente. 1 passo e meio para frente. Como assim? Eu sou teu guia. Vira para a direita agora. Eu sou teu guia. Vai para frente. Vai, continua andando. Para, direita. Um pouquinho, muito de leve. Obedece. Agora vai pra frente. Segue a caminho da luz. Ok, muito bem. Ótimo, muito obrigada. Ouça o teu guia. Marcelo, você é um afirmador. Pois é, a questão é maior mesmo, era o treinamento de Marcelo como futuro protetor, né? Não sei se da Suzana, mas Marcelo futuro protetor, né? Espírito protetor aí. Você quer mais? Bem, gente, o que nós vimos aqui nessa dinâmica, nessa brincadeira, nessa descontração, imaginemos se a Suzana não tem essa orientação. No sair aqui, certamente ela iria tropeçar nos obstáculos à frente. Certamente. Nas pessoas, em tudo quanto é lugar, mas o que estava aqui à frente? Isso nos mostra a bondade de Deus para conosco. Porque quando mergulhamos na carne, dentro com essa visão cega, entre aspas, da qual nós como espíritos temos na carne, e que não sabemos o nosso objetivo, nós não conseguimos enxergar claramente o nosso objetivo. Sabemos que o nosso objetivo é crescermos como espíritos, é aprendermos. Esse é o objetivo da reencarnação. Porém, muitas vezes nos desviamos. Quase sempre nos desviamos. E Deus, na sua bondade, sabendo que nós precisamos desse auxílio, nos dá essa oportunidade, nos dá essa misericórdia de termos conosco um espírito superior a nós e que vai nos guiando. Que certamente, como a Suzana, sem a orientação do Marcelo, certamente, como sem a orientação do Marcelo, tropeçaria. E assim somos nós. Assim somos nós. Sem a orientação, sem a ajuda deste amigo espiritual conosco, com ele a gente já tropeça. Imagina sem ele. Como não tropeçaríamos? Muito mais mesmo. Porém, veja bem, o Marcelo falou com a Suzana, 3 passinhos para cá, vira para a direita, que ela não sabia se era direita ou esquerda, na dúvida. Mas ela tinha também, ela poderia dizer para ele, olha aqui, me erra. E poderia sair por aí tropeçando, ia tropeçar, ia cair, ia levantar. Ou seja, tem o livre-arbítrio. Apesar de termos o Espírito a nos guiar, a nos orientar, não nos tolhe o livre-arbítrio. De podermos fazer ou não fazer a orientação. De seguir ou não seguir a orientação que nos é dada.
Então, qual é a missão do Espírito protetor? A missão dele é nos livrar de todos os mal, de todo e qualquer mal. O Espírito da Verdade nos diz: a missão é a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, controlar suas aflições, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Resposta do Livro dos Espíritos 491. Então, o que nós vemos aí é que o zelo que ele tem para conosco, a proteção que ele nos dá, é para que nós possamos vencer as nossas tarefas, porque nós possamos ter força, ânimo de vencermos os obstáculos que encontramos pela vida. Como ele diz, como um pai que zela seu filho, que guia, como nós, os que são pais, sabem disso. A gente está sempre a orientar, quer que seu filho siga adiante, quer que ele seja vitorioso. Não há nenhum pai que queira que seu filho seja um fracassado, que seja percas nas suas provas, que caia na vida. Todo pai quer que siga. E o Espírito protetor ou anjo da guarda, a missão dele é essa, de nos orientar, de nos livrar do mal, não de todos os mal, porque nós vamos ver também aqui no capítulo 9, tem uma partezinha em que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade sobre isso. Se é permitido que venhamos a cair, se o nosso Espírito protetor permite isso. E ele diz que sim, para que possamos aprender. Nos ampara, nos auxilia, nos consola. Mas muitas vezes há necessidade. Sabe da injeção? Porque a gente está doente, muitas vezes a gente não quer tomar, mas é necessário? É isso, é por aí. Bem, ok, temos o Espírito, ele nos protege, nos guia, nos consola. Mas e aí? Como é que se dá essa parceria? Como é que é o caso? Como é que eu tenho? Da onde veio? Como é que é isso? Como é que ele se liga a mim? Como é que é esse caso? Aí vem a pergunta: nós o atraímos? Nós escolhemos ou somos escolhidos por eles? Será que diz assim, puxa, ela é simpática aquela pessoa, hein? Gostei dela. Tô junto. Obsessor é, né? Faz bem. Como é que isso se dá? Nós vemos que nas obras espíritas, principalmente André Luiz fala muito sobre o planejamento de quando estamos para reencarnar, dentro de um planejamento, aqueles espíritos que já torcem pelo o sucesso desse planejamento, o sucesso da missão, o sucesso da tarefa. E que ajudam dentro desse planejamento da reencarnação. Está aqui, olha, a Mariazinha vai ser a filha da Joaquina, do José, que vai casar com fulano. Já tendo toda uma programação, e que isso, veja bem, olha como isso é longo para nós, né? Porque para a espiritualidade o tempo é nada. Mas da programação que a mamãe ainda tem que nascer, o papai tem que nascer, tem que crescer, tem que conhecer, mas já sabe que o outro lá já vai ser o filho. Olha aqui, mecanismo. Que mecanismo divino maravilhoso, dando-nos a oportunidade para que nós
Agora que eu vi minha filha ali, legal. Depois eu apresento, gente. Agora que eu vi. Para que tenhamos a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque a cada reencarnação é essa oportunidade. E esse espírito que acompanha isso tudo, torce pelo nosso nascimento, porque também, né, de repente, alguém faz a promessa, não, vou te receber, vai lá, pode vir que eu vou te receber. Chega no meio do campo e diz, não quero filho, para quê? Mas ele do outro lado vai nos auxiliar para que a gente possa ter essa oportunidade de reencarnar e crescermos, conseguirmos mais valores espirituais numa reencarnação. Bem, mas como é que isso se dá? À toa? Nos fala também a resposta na pergunta 493. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou este encargo, cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Olha, interessante nessa questão, quando ele diz que o espírito fica obrigado a vos assistir. Aí dá a impressão, quando você lê essa primeira coisa, você vê assim, fica obrigado, dá a impressão que você diz, não, você é obrigado, né? Alguma coisa forçada. Mas não, esse obrigado aqui é em termos de compromisso assumido de tutelar aquele espírito, de ampará-lo. Quando ele diz aqui, para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, missão ou dever. Dever. Muitas das vezes ocorre isso, a espiritualidade nos fala nos seus livros, que muitas vezes no dever eu hoje desencaminhei por alguma forma uma pessoa, tá? Mas me redimi e segui meu caminho, consegui, apesar do meu remorso, de um trabalho no bem, eu consegui alcançar um nível espiritual. Só que essa pessoa continua irrigada muitas vezes na raiva contra mim ou alguma coisa, algum distúrbio que eu causei. Então eu tenho um dever, eu me sinto como espírito, um dever de tutelar aquela pessoa e recuperá-la. Então, eu passo a ser um espírito protetor com um dever de resgatar aquele espírito, de encaminhá-lo ao bem. Bom, então como vemos, nós o atraímos, escolhemos ou somos escolhidos? Sim, muitas vezes pela simpatia. Pela simpatia, nós também o temos conosco. Aí, nós vemos na pergunta 943, mais detalhes, quando ele fala da simpatia, do prazer, da missão e do dever. Ele dá mais detalhes que mais à frente nós vamos ver sobre essa questão simpatia, do espírito simpático. Bom, temos um espírito, mas será que podemos ter vários espíritos protetores que vai que eu não dá conta? Né? Porque também tem a questão do rebelde. Tem a questão do rebelde, que não, vai que eu não dá conta, será que a gente não pode ter mais de um, só para a gente ter aí uma retaguarda, né? Um backup nisso daí? Na pergunta 512, ele traz essa explicação para a gente. A explicação de Kardec da pergunta 514 nos esclarece mais. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados. Olha bem,
espíritos simpáticos mais ou menos elevados, que lhe dedicam a afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Aí ficou difícil, né? Aí dá aquela impressão, quando a gente lê isso, vocês já viram aquela historinha que de um lado, né, é do direito ou do esquerdo, não sei, que fica o bom e do esquerdo o mal, acho que é isso, né? Então isso aí dá a impressão assim, né, que a gente tem de um lado um falando do mal e outro falando do bem. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, que não, nós temos o espírito designado como nosso espírito protetor, aquele que nos ampara, que nos guia. Mas, porém, a gente pode ter conosco também espíritos simpáticos. E vamos ver mais à frente o que seria esse simpático, né? E que ele fala que são mais ou menos elevados e que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que insistem no mal. Bom, isso nos esclarece dentro dessa questão de termos um ou mais espíritos conosco. Vamos ver mais à frente em que ele diz: os espíritos simpáticos são o que atraímos a nós por afeição particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem quanto no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então já viu que o espírito simpático, eles vão se afeiçoar, eles vão estar conosco de acordo com os nossos hábitos. Olhando pelo lado, quando ele fala aqui também de espíritos maus, deixa eu ver se eu volto atrás. Como que eu volto atrás aqui, hein, gente? No meu eu sei. Setinha para cima, muito bem. Quando ele fala que podem nos assistir no mal, e quando aqui, setinha para baixo, ele fala que eles se vinculam, nós o atraímos de acordo com as afeições particulares, sentimentos, tanto no bem e no mal, entra aquela questão. Se nós temos o hábito de falar mal, de fofocas, nós vamos ter espíritos simpáticos a esta causa de fofoca conosco. Se nós temos o hábito da embriaguez, nós vamos ter espíritos simpáticos. Mas também, por outro lado, se nós temos o hábito de fazer o bem, como o Marcelo estava hoje aqui, falou aqui logo cedo, se nós temos o hábito do bem, se nós temos o hábito da caridade, de auxiliar, também vamos ter conosco espírito simpático nisso. Eu lembro, não me recordo o livro, talvez Marcelo ou alguém de vocês aí podem lembrar. Uma história que André Luiz conta, que ele estava com o instrutor dele na rua e ele vê um rapaz passar correndo, muito apressado, e ele relata que em cima da cabeça desse rapaz parecia que como se tivesse um telão ali, e era visível, e vários outros espíritos do bem, vamos dizer assim, atrás dele. Aí ele falou, mas o que é? Eu falei, a preocupação em que ele está em socorrer uma pessoa, em poder levar um auxílio, vários espíritos com ele, abrindo caminho para que ele chegasse à posição. Mas, por outro lado, ele vai contando de também uma senhora, da qual ela estava furiosa com o marido por ciúmes. Furiosa. E ela quer dar um flagrante no marido.
E ao mesmo tempo, ao lado dela, vários espíritos zombeteiros a incentivando. E cada vez mais ela ficando mais inflada de raiva. Então, quando Kardec nos traz essa discussão sobre os espíritos simpáticos, é isso, que nós, além do espírito protetor, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa vibração mental, nós o atraímos. Aí é hora da gente perguntar, peraí, mas quem é que está do meu lado, hein? Sabe aquela casa que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és? Não tem um negócio assim? Só que nesse caso é o contrário. Diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Então, de acordo com o que pensamos, de acordo com o que fazemos, com as nossas reações, é que nós temos à nossa volta aqueles que nos circulam. Certamente, o nosso espírito protetor, o nosso espírito amigo está ali do lado. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né, muitos anos que eu não vejo, mas ela dizia assim, mas peraí, que negócio é esse? Onde é que está Deus nessa questão? Deus não faz nada. Deixa que eu seja assim assediada dessa forma. Mas, voltando ao livre-arbítrio, é uma questão nossa. Eu posso controlar os seus braços, que eu o amarro. Eu posso controlar os seus pés, que eu amarro. Eu posso controlar a sua fala, porque eu posso lacrar a sua boca. Eu posso controlar os seus olhos, colocando-te uma venda. Mas eu não posso controlar seus pensamentos. Ninguém controla pensamento de ninguém a não ser nós mesmos. E pensamento é vida, é matéria. E através disso, nós emitimos uma onda, certamente, e temos conosco os espíritos simpáticos. Não são simpáticos porque eles são agradáveis, bonitinho, não. Entra na mesma frequência. É porque entram na mesma frequência que nós. E aí, então, nós temos os nossos amigos. Bem, e aí nós vamos à frente. Mais perguntas? Eles estão o tempo todo ao nosso lado? O que vocês acham? Agora aqui é uma enquete. Estão ou não estão? Não? Sim? Não? Não? Deixa eu ver, tá? É curiosidade. Quem acha que sim, levanta a mão. Não é pouco. Eu acho que sentou tudo desse lado. Tudo desse lado. Bom, então nem vou perguntar quem não, porque eu já sei, né? Ok. Eles podem nos abandonar? Dizer, ó, tá demais para você, tchau, fui. Abandona ou não abandona? Tira férias? A gente que tira férias? Uau, uau. Eles deixam no lugar. Eles deixam no lugar. É o backup. Vamos no backup. Legal, legal. Bem. Nos diz São Luís, Santo Agostinho, com relação à pergunta 495. Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus... Pega o lenço primeiro, pega o lenço, porque eu preciso. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela
porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem no cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estais separado deste amigo a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Olha que lindo isso! É fantástico. É fantástico saber que não estamos só. Nós não estamos a sós. Mas não estamos a sós não quer dizer de só no ambiente, no local. Não. Ele está conosco a todo momento, independente do local. Veja bem, é no cárcere, é no hospital, em todo lugar. Ele está conosco. E como ele diz, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Olha que misericórdia, gente. Olha que bênção. Se nós formos pensar nessa... Será que a gente merece? Merecemos. Merecemos porque somos filho dele, de Deus. Herdeiros de Deus. Mas de tantas quedas, de tantos erros, de tanta pedra que já atiramos. E mesmo assim, ele nos concede alguém para estar conosco a todos os momentos. Olha que lindo isso. É muito lindo. Como? É a lei do perdão. A lei do perdão, sim. Ele pode nos abandonar? Agora já mudamos. Agora já mudamos. Mas ok. Ele diz, deixa eu ler do lado de cá. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Livro dos Espíritos, resposta da pergunta 495. Então veja bem, ele se afasta. Da mesma forma, quando a gente está conversando com uma pessoa, que você está orientando, você está falando, e a pessoa se nega a ouvir, o que a gente faz? A gente afasta, certo? Da mesma forma. Por quê? É o respeito ao livre-arbítrio. Ele não pode pegar, como eu estava falando com o Marcelo, não põe a mão, não toca, não guia. É simplesmente, ele vai nos dando orientação, mas se não obedecemos, ele se afasta. E deixa que realmente a gente siga o nosso caminho. Vamos errar, vamos cair, ele vai estar ali. Mas desde a hora que, por ínfima que seja o nosso pensamento, a nossa vontade de refazer, de recuperar, ele está presente conosco. Muito, muito, muito gratificante isso. Não para que a gente possa sair por aí fazendo as besteiras e dizer, daqui a pouco eu volto, viu? Fica aí. Não. Mas sabendo que estamos constantemente amparados por eles. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, vamos dizer, a pessoa diz assim, olha, bati o carro. Nossa, mas bati o carro. Mas por quê? O que foi? Não, tomei uns gole, bebi um pouquinho a mais, e era de madrugada, meu anjo da guarda cochilou e eu, bati o carro. A gente culpou ele, mas na realidade,
Será que ele muitas vezes não falou, olha, pega leve, olha, você está passando o limite, olha, aí qual você vai dirigir, olha. Mas a gente na tendência e ele se afasta e diz ok. Aí a gente diz que ele cochilou e que a gente joga a culpa nele. Que ele se afastou, mas não no intuito que a gente, não é interesse, não é... Eles querem que a gente se dê bem e não mal. Mas muitas vezes é a necessidade de deixar que a gente é igual um filho. De colocar a mão na vela. Você diz, não põe que vai queimar. Não põe. Até que um dia você precisa deixar que ele sinta aquilo para nunca mais colocar. Infelizmente, né, gente? Diz que a gente tem que aprender, tem um jeito de aprender pelo amor ou pela dor. Ideal seria que aprendêssemos pelo amor. Mas a maioria de nós vamos pela dor. Bom, vamos em frente. Aí nós pedimos assim, temos isso tudo, sabemos dele, sabemos de tudo, tá? Mas por que muitas vezes não percebemos a presença dele? Falar nisso, vocês conhecem ele? De vocês? Não? Nem eu. Gente boa, boa. Isso eu tenho certeza. Mas por que muitas vezes nós não percebemos a presença dele? Por que será? Tampamos o ouvido? Muitas vezes a gente não acredita. Não acredita? Não. Acreditar, todo mundo acredita. Eu demorei muitos anos a ouvir a vozinha, acreditar e pum. Tá certo, porque muitas vezes a gente fica assim, eu que estou pensando besteira, né? Eu que estou pensando que voz é essa. Bom, pode ser. Mas na realidade, eu vi isso aqui, achei muito bonitinho e resolvi trazer. Porque muitas vezes não percebemos a sua presença. Em que ele diz, dos anjinhos que diz, um pergunta por ele, por que a britadeira? Os corações das pessoas estão duros demais. Então, já não usa mais flecha, o outro já vem na britadeira mesmo, para ver se consegue abrir, né? Porque a flecha bate e volta. Então, essa questão, porque nós somos o coração tão endurecido, nós estamos tão mergulhados dentro do materialismo, a gente só as coisas materiais, tudo a gente se envolve dentro disso. Nós estamos sempre a reagir perante a vida, em vez de agirmos. Nós reagimos. O outro nos faz alguma coisa e a gente reage, em vez de agir. A gente se fecha. A gente já vive assim como se fosse de escudo. A gente desconfia de tudo. A gente já tem um pé atrás em tudo. O outro diz assim, não, comigo não é assim não. Eu tenho um anjo da guarda forte. Eu fico já prevenido. Mas nesse prevenido, a gente se fecha, a gente deixa de sentir as coisas. A gente cai de cabeça nas questões materiais. Como nos diz Joana de Ângeles, nós temos que viver no mundo sem pertencermos ao mundo. Precisamos das coisas materiais? Precisamos? Claro! Precisamos. Mas é viver no mundo sem ser do mundo. É ter e não as coisas nos terem. É ser e não ter. Essa é a essência. Nós deixamos, muitas vezes, nos deixam chegar num sentido de alerta para que a gente possa quebrar as barreiras uns com os outros dentro desses sentidos. Nós nos fechamos e por isso não percebemos muitas vezes a presença deles. Muitas vezes eles estão ao nosso lado nos dando a maior força, tentando nos consolar,
Nós nos agarramos às coisas que não têm necessidade. Nós nos agarramos à vaidade, ao orgulho. Nós nos agarramos às ofensas. Até esse dia mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso, há um tempo atrás. Passando por uma situação, alguns anos atrás, passando por uma situação muito conflitante na vida. Eu estive em Belo Horizonte com o meu médico homeopata em Belo Horizonte. E ele, Dr. Ismael, e ele me disse o seguinte, lá lamentando, né, porque chorar, a gente, eu choro, que é uma beleza. Já falei com vocês, né, eu me emociono até em inauguração de ponte. Mas eu conversando com ele, chorando, e ele falou comigo assim, eu falei, pois é, doutor Ismael, porque fizeram comigo? Toda assim, né? Toda vítima. E ele falou assim, fizeram porque você deixou. Só fazem o que você permite que te façam. Não, mas isso aqui tá doendo, eu tô sentindo, tá? Me desabafando com ele. Quem é médico homeopata sabe, né? As consultas são longas, né? Desabafando. Ele falou assim, aqui ó, vou fazer uma coisa aqui. Ele baixou assim, pegou a lixeirinha dele e falou, eu vou te jogar essa bag aqui de lixo, você vai agarrar ou vai afastar? Eu falei, claro que eu vou afastar. Ele falou, pois é, mas o que fizeram foi isso, te jogaram uma bag de lixo e você agarrou e você está com ela até hoje. Eu falei, não é que é verdade? Onde é o primeiro dumps para me jogar isso aqui? Porque na realidade é isso. As coisas acontecem, os outros, nós não podemos esperar que vamos viver num mar de rosa 24 horas, porque o mundo que vivemos, a Terra, é um mundo de provas e expiações. Ainda não está para isso. Agora o que nós não podemos é nos agarrar e ficar com a lata de lixo debaixo do braço para tudo quanto é lado. Temos que saber trabalhar isso, trabalhar esse nosso coração, trabalhar esses nossos sentimentos, para que a gente possa sentir a presença deles. Podemos solicitar a presença dos nossos espíritos protetores? Se sim, como fazê-lo? Nos fala Santo Agostinho, não temais nos cansar com vossas questões. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e felizes. Então, podemos sim. Temos uma situação difícil, estamos enfrentando, por que não pedir ajuda? Por que não? Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedires orando, credes que havereis de ter, e que assim vos sucederá. Jesus está em Marcos, conforme está escrito aqui. Então, tudo que pedires, nós conseguiremos. Então, dentro de uma situação difícil, dentro do dia a dia, que tal à noite, de manhã, quando levantarmos, não esquecer, porque nós lembramos de tudo, mas não lembramos deste ser dedicado 24 horas, 365 dias, em nome de Deus ao nosso lado. Por que não lembramos dele? Por que não agradecemos? Por que não oramos? Que não pedimos a Deus para que o fortaleça? Para que conosco sempre esteja. Essa parte de André Luiz no livro Evoluções em Dois Mundos. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir,
será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento. Compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos. Perante a vida eterna, justiça que precitua, conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossas orientações todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo dos nossos próprios roteiros. Então, através da prece, nós podemos fazer muito. Podemos pedir a orientação, podemos modificar muita coisa, podemos auxiliar e muito mais sermos auxiliados. Bem, conforme falamos, o estudo que nós buscamos foi dentro do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, entre a pergunta 489 e 521, que chama-se Intervenção dos Espíritos em Nosso Mundo. Convido a vocês para que leiam, porque essa questão, espíritos protetores, anjos da guarda, vai nos gerando muitas questões, mas se isso, aquilo, um monte de coisa, e temos muito a aprender, não só no capítulo 9, mas em todo o livro, em toda a doutrina. A doutrina é riquíssima. E olha, vejam bem, isso é um a mais, é um plus, que a espiritualidade, que Deus está nos proporcionando nessa vida, de conhecermos a doutrina espírita, nos esclarecermos, guiando-nos, abrindo-nos os olhos, para que a gente possa ir à frente, estudar, conhecer. Jesus disse: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Libertará da ignorância, nos libertará de muitas e muitas outras coisas. A ignorância espiritual. Por isso, além de falar a vocês, convidá-los a conhecer o Livro dos Espíritos, gostaria também de convidá-los que venham estudar conosco. Todas as terças-feiras, das 6h30 às 7h30. Estamos com estudo sistematizado, tem o estudo para os iniciantes, para os outros que o estudo sistematizado, que vem nos esclarecer muito, mas muito. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Muito obrigada a todos, temos todos uma boa noite.